Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante relevante que permeia as nossas relações sociais, trazendo prejuízos e consequências para os envolvidos. E esse tema é o bullying. Você já ouviu falar sobre o bullying? Você conhece suas causas e suas consequências? Então nesse vídeo eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. No cenário do bullying, na cena do bullying, vão figurar principalmente duas pessoas. Aquele que é considerado o agressor, chamado bully, e aquele considerado a vítima. Nessa relação aqui existe um desequilíbrio de poder, onde esse aqui, o valentão, ele normalmente detém uma hierarquia, em relação a poder, idade, força física, desenvoltura, influência social em relação à vítima. E ele acaba se usando disso daqui para infligir atitudes e comportamentos agressivos que acabam intimidando a vítima. Porém, também nós vamos ter as testemunhas que estão ao redor nesse contexto, visualizando todas essas situações. Quais são os tipos, de comportamentos de bullying? O bullying pode envolver práticas agressivas, práticas físicas, verbais, psicológicas, que acabam sendo consequência de todas essas outras práticas também. Ele pode ser direcionado à pessoa, pode ser direcionado aos objetos pessoais, da vítima, e ele vai trazer consequências em diversos níveis, como o psicológico, o moral, o social. As consequências são a curto e longo prazo, que vão desde questões psicossomáticas, insônia, até consequências mais graves, que é a dificuldade de se relacionar com os outros e mesmo sintomas depressivos. Em casos extremos, o bullying sim pode conduzir a ideações suicidas e mesmo tentativa de suicídio. Porém, as consequências do bullying não são somente para a vítima, todos os envolvidos possuem sim as suas consequências dentro desse contexto violento. O bullying, que é o valentão, tem a sua história de vida, o seu contexto social que o fazem agir dessa forma, e também é um contexto adoecido. A vítima sofre as repercussões diretas da violência e as testemunhas, elas sofrem as repercussões indiretas por estarem nesse ambiente visualizando sempre e constantemente essas ações violentas. Quais são os setores que o bullying pode afetar? Não existe somente a associação do bullying com escola. O bullying pode acontecer em diversas áreas da vida do indivíduo, no trabalho, inclusive em diversas idades, como trabalho, faculdade, e também na escola, que é o mais comum. Ele também pode acontecer no meio eletrônico, o que faz com que a gente precise estar mais atento ainda, já que a gente consome tanto as redes sociais. É importante a gente saber dessas questões por conta das consequências que o bullying pode trazer, como eu já falei. E é sobremaneira importante que a gente se aproprie da nossa condição de sujeitos de direitos e cidadãos para que a gente saiba onde procurar ajuda. Dentro da assistência social, o setor onde a gente pode procurar ajuda em casos de violência é o CREAS, que é especializado em situações assim, onde a violência já ocorreu. Se você está na sua comunidade, você conhece casos de bullying, procure o CREAS. É importante a gente saber pelo menos um ponto de referência e daí os profissionais do serviço vão direcionar você para os lugares adequados. O CRAS também está aqui para acolher essas famílias, acolher essas crianças e trabalhar juntamente com o Conselho Tutelar, com a saúde, fazer um trabalho intersetorial para poder te apoiar e te ajudar e ajudar aqueles que estão sofrendo com essa situação. Então, quando a gente conhece os nossos direitos, a gente sabe que pode ir atrás e aonde ir atrás, a gente se empodera melhor e a gente pode estar atuando como cidadão, efetivamente. Em 2016, foi criada a Lei 13.185, que combate e criminaliza o bullying, E para que a gente atue como cidadão efetivo, cidadão de direitos efetivos, é importante a gente saiba disso. Nessa lei, as atitudes do bullying, seja as atitudes físicas, as violências psicológicas, morais, patrimoniais, todas elas foram criminalizadas, e têm as suas correlações com o Código Penal. Ou seja, quem comete essas práticas pode sim ser penalizado diante do Código Penal e sofrer as consequências que a lei impõe.
Então, sabendo disso, sabendo onde procurar ajuda, a gente não deve se calar, né, diante dessas situações de violência, porque, como eu já falei, todos os envolvidos sofrem as consequências. Agora vocês vão ficar com alguns trechos de uma entrevista que eu fiz com uma das usuárias que já passaram aqui pelo serviço e que se disponibilizou a contar um pouco, né, alguns relatos de sua situação de bullying, né, da situação de bullying da sua família. Nesses relatos vocês vão poder entender, né, na prática alguns pontos desses que eu falei para vocês, né, teoricamente. Então vamos agora para as imagens da entrevista. Bom, pessoal, nós estamos aqui com uma das usuárias, né, da assistência social e a gente vai conversar um pouco em relação às situações de bullying, para que a gente possa entender, né, como é essa situação nas famílias, quais são as consequências e também quais são as saídas que essa família pode tomar em relação a casos de bullying. Aconteceu de uma vez meu filho chegar da escola se queixando de uns colegas que estavam apelidando com apelidos maldosos, com brincadeiras de muito mau gosto, que tentaram até agredi-lo dentro da sala de aula. E eu me senti um pouco de mãos atadas por se tratar de uma criança. Eu não sabia como agir com ele e nem como aconselhá-lo a lidar com isso. Aí decidi intervir na escola. Fui procurar a gestão da escola. Como é que a senhora percebia ele no dia a dia? Como foi que a senhora foi percebendo que alguma coisa não estava bem? Só pelo olhar. Ele chegava um pouco tristonho, chegava ali tipo como se quisesse me contar alguma coisa, me rodeando, com medo, constrangido. E a maneira que eu tinha de convencê-lo a falar é passando uma certa confiança, até porque é o que a mãe tem que passar pro filho. Aí ele chegou a me contar por uma das vezes que 4 dos coleguinhas tentaram bater nele, que punhavam um apelido de muito mau gosto, que deixavam ele entristecido, que ele ia chorar, e ele não conseguia desabafar nem dizer à professora, por se sentir constrangido de achar que a professora também ia rir dele devido aos apelidos. Aí chegou em casa se queixando no final de semana. No início da semana eu fui procurar a gestão escolar. Por quanto tempo isso aconteceu? Isso aconteceu por umas 3 vezes. Por umas 3 vezes. Que ele chegava em casa se queixando. E eu tinha que deixar serviço, muitas vezes eu estava em casa. Aí até hoje ele sente ainda, mas ele sabe que ele pode, que ele tem direitos e pode contar com eles, quando necessário for. Onde foi que a senhora tomou conhecimento dessa questão do bullying, né, de ser um direito, de ser um crime? Na realidade, desde adolescente eu sempre soube disso, porque eu também sofri isso quando criança. E estudando, depois que veio a internet, aí vem coisas de televisões, a pessoa vê matérias, entrevistas de as crianças até atentam contra a própria vida devido a esse tipo de coisa. Afetam muito o psicológico. Foi assim que eu fui me inteirando. E quando ele nasceu, foi que eu procurei me aprofundar mais ainda por conta para me saber lidar com ele. Em uma possível situação. Entendi. E aí, nesse caso, né, ainda bem que foi um caso que teve sucesso nessa parte da escola, né? Que a gente sabe que nem todos os casos finalizam assim, né? Como na casa da senhora. E a gente tem a parabenizar pela sua ação, né? De ter ido, de ter falado, né? Porque muitas pessoas e muitas famílias ou desconhecem ou às vezes não tem esse comportamento de chegar e falar, olha, é meu direito, né? Está reconhecido na lei dessa forma e eu exijo isso, né? Então, a gente gostaria de parabenizar a senhora e desejar que todo mundo, né, que saiba dos seus direitos ou mesmo que não saiba, procure conhecer para ir atrás. Porque é assim que a gente constrói a nossa cidadania e a gente também, né, se protege, né, perante as questões que possam vir a acontecer, como é esse caso do bullying. Então, muito obrigada por participar aqui da entrevista, tá certo? Nada. Então é isso. O bullying é um fenômeno social, né? Ele diz muito do nosso social, do contexto onde a gente está, como a gente lida com a violência e quais são as consequências da violência para a gente, né? Quais são os reflexos dela nas nossas interações sociais. Então vamos estar atentos a isso, né? Vamos nos engajar para que a gente possa combater, né? E assim a gente possa estar ajudando, né? Se ajudando e ajudando a nossa comunidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Então, nos vemos em breve.